Eu sou o Edu Canelas e vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de quinta-feira que precede a tão esperada sexta para você beber aquele gelo e ficar mais relaxado. Mas por agora, temos bomba e assunto sério aqui no nosso vídeo da tarde a respeito de transferban de dinheiro que a 777 não mandou para o Vasco ainda, além do fato de falarmos sobre o Santos que está indo à CBF conversar com a arbitragem. E ontem eu já trouxe os números de Anderson Daronco e também relembrei o primeiro turno onde o Vasco foi garfado dentro de São Januário. Então, para isso, você já sabe, a vinheta vai para o ar e durante a vinheta você vai dar a martelada no like, vai deixar o seu comentário, vai divulgar esse vídeo para todo mundo, além do fato, é claro, de se tornar membro do nosso canal para vir para o grupo de WhatsApp e concorrer a prêmios no final do ano, diretamente aqui do canal Os Vascaínos. E também, claro, sorteio de camisa, muita coisa, bolão e etc., para você ficar muito ligado com informações exclusivas no nosso grupo de WhatsApp. Agora, mas antes do Edu aqui dar início ao vídeo aí com as notícias importantes que ele vai estar trazendo, tem um recadinho importante aqui da Bet7, nossa parceira do canal. E você que é vascaíno, quiser tirar proveito dessa parceria, clica lá, ó, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, né? Você vai ter 100% de bônus em cima do seu primeiro depósito. E lembrando que a Bet7 tem os melhores odds do mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Próximo jogo contra o Santos, todas as casas de palpite estão pagando ali em torno de R$ 1,60 na vitória do Vasco. Lá na Bet7 tá pagando R$ 3,20, o dobro. Ou seja, quer botar essa grana no bolso, corre lá, faça o seu depósito aí no mínimo de R$10 para tirar proveito dessa parceria e você vai dobrar, vai ganhar 100% e ainda vai ter aí essa oportunidade de comemorar e botar dinheiro com a vitória do Vascão. Beleza? Vai lá, Edu, tamo junto. Bora pro vídeo, porque o couro vai comer. E eu tô de olho nessa diretoria do Santos. Tá querendo conversinha com a CBF pra quê? Será que o Vasco já não foi prejudicado o suficiente pela CBF esse ano? Às vésperas de um Vasco e Santos lá dentro da Vila Belmiro, justamente com o Daronco apitando. Eu até me confundo, eu chego até a gaguejar. Mas infelizmente é hora de falarmos desses assuntos e outros. Toca a vinheta. Vinheta tocada, senta a martelada no like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal. Tu viu, né? Eu chego até a gaguejar de tanta raiva que eu fico quando se fala de arbitragem nesse campeonato brasileiro. Mas o primeiro tema não poderia deixar de ser a coletiva do goleiro Léo Jardim, que hoje, depois do treinamento do Vasco, deu uma entrevista coletiva, falou bastante sobre o trabalho de Dom Ramon Dias, também da chegada dos reforços que tanto estão ajudando o Vasco da Gama neste momento da temporada, um momento crucial, um momento de virada de chave, um divisor de águas, desde a chegada de Ramon, Verrete, Paulinho, Praxedes, Medel, um Vasco com um nível de atuação muito mais forte. Mas outro fato que eu reparei é que coletiva de jogador de futebol tá ficando cada vez mais insuportável. Os caras não têm muito o que falar. Qualquer pergunta que você faça começa com o mesmo tipo de resposta. Conforme eu já tinha falado antes, o Ramon Dias está ajudando muito o Vasco. O Guilherme Medel é um grande jogador, experiente. Nada de novo sob o sol. E a gente fica esperando um pouquinho mais de personalidade por parte dos nossos jogadores, para que dê mais detalhes, para que exponha mais opiniões. Hoje, por exemplo, o Léo Jardim foi perguntado sobre o presidente do América ter falado de Operação Salva Vasco e etc. E ele não se posicionou, ele disse que prefere não se envolver, deixar para lá. A respeito de arbitragem, também disse que prefere não se envolver, deixar para lá. Eu acho que
que o Vasco tem que se... Claro, o Vasco tem que se pronunciar. O Léo Jardim também deveria se pronunciar como atleta do Vasco, pelo menos demonstrar a preocupação. Mas nem isso, é uma entrevista coletiva que a gente vê. Por um lado, legal porque ele exalta o clima, ele exalta o trabalho, ele exalta como o Vasco hoje tem mais confiança, como está mais tranquilo para jogar, principalmente por ter vencido o América e ter saído da zona de rebaixamento. Mas, por outro lado, a gente espera um pouquinho mais de falas, algo que venha como novidade e não os mesmos clichês de sempre, que sempre saem da boca dos jogadores de futebol. Então eu faço aqui uma homenagem a Daverson, que é um cara, por exemplo, que sempre dá ótimas entrevistas, excelentes ideias, um cara muito espontâneo. O futebol está cada vez mais mecânico, os jogadores cada vez com mais dificuldade para falar. Não se pode falar praticamente nada. E isso realmente é cansativo. O camarada sai de casa, vai lá para o CT para fazer perguntas e as respostas são praticamente sempre as mesmas. Isso irrita, cansa e eu acho que fica extremamente chata a entrevista coletiva dessa forma. Alexandre Galo, coordenador do Santos, está indo junto com o assessor especial da presidência do Santos e também um advogado para a CBF hoje para ter um encontro para estreitar laços nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Tá querendo o quê, Alexandre Galo? Não tá satisfeito com o Anderson Daronco apitando o seu 27º jogo envolvendo clubes paulistas pela CBF no ano de 2023, você não está satisfeito de Anderson Daronco estar apitando o seu 2º jogo do Vasco no ano, sendo o 2º contra Clube Paulista, sendo o 1º contra a equipe do RB Bragantino, onde o Vasco foi claramente prejudicado com faltas invertidas, laterais invertidos, cartões amarelos fora do momento de se dar o cartão, justamente para minar e atrapalhar, é claro, o time psicologicamente dentro de campo, para deixar o Vasco mais nervoso e, claro, de forma mais gritante, você não está satisfeito de ter um Daronco que na partida contra o RB Bragantino não deu um pênalti claro em Luca Orediano? Será que vocês estão preocupados com a Operação Salva Vasco? Porque no primeiro turno, o Santos venceu o Vasco em São Januário roubado. O Vasco foi garfado dentro de sua própria casa, com 2 pênaltis, não, 3 pênaltis a seu favor, não dados naquela partida pela arbitragem e pelo VAR. O último, inclusive, um pênalti escandaloso no finado Pedro Raul, que já foi embora. Então eu fico me perguntando o que vocês querem mais da CBF. Um Santos que já vem, sim, sendo beneficiado por arbitragem nesse campeonato, o Brasileirão Rei Pelé. Será que você está preocupado do Santos ser mais garfado do que o Vasco? Eu acho muito impossível. Então tenha certeza, você pode visitar a CBF. Eu cobro e espero que o Vasco também vá à CBF, também cobre o porquê desse encontro, o porquê disso agora, às vésperas de uma partida que é encarada pelos 2 clubes como uma final. Eu quero muito saber o que está passando na cabeça das pessoas envolvidas nesse tipo de movimento. O Vasco agora tem que se posicionar, tem que ir lá na CBF, enviar um ofício, enviar mensagem, questionar e, principalmente, olho aberto. A partida de domingo é importante, ela é uma partida realmente com cara de final, mas fiquem espertos. É Anderson Daronco de novo no apito e é um cara que já atrapalhou muito o Vasco, tá sempre atrapalhando o Vasco, então a gente tem que cobrar ao máximo para que ele tenha o mínimo de bom senso e de respeito por essa Cruz de Malta. E o Daronco é impressionante, a gente já percebeu que ele não gosta do Vasco. Parece que ele tem algum problema com o Clube de Regatas Vasco da Gama, então a gente fica sempre muito preocupado e lembrando, né, vou retomar, 27 jogos, 27º jogo de Anderson Daronco pela CBF em 2023, o 27º envolvendo aí clubes paulistas. A gente fica muito preocupado e se questionando, né, cara, quem não tá se questionando com isso? Por que tantos jogos de Anderson Daronco envolvendo
clubes paulistas. Fica aí a dúvida, fica a revolta e a minha preocupação. Vão fazer o que na CBF? Eu não esqueço de vocês e, claro, estarei aqui para cobrar. Esse é irmão desse. Tá todo mundo de olho nesses movimentos do Santos no Brasileirão Rei Pelé. Meus amigos Léo Lacerda, Carlos Berbert, Deco da Colina, rapaziada, hoje trouxe a informação de que o Vasco tomou um transfer ban através lá do canal Na Torcida Vascaínos. Nossos amigos estão sempre aqui com a gente. E essa informação me pegou um pouco de surpresa, mas não muito de surpresa. Sabe por quê? Porque o Vasco tinha essas dívidas, tem e dependia do aporte de 90 milhões, que na verdade eram 120, para entrar no dia 23, o que não aconteceu por problemas lá da 777. De fato, o Vasco teve um adiantamento de 25% desse valor, próximo a 30 milhões de reais, agora na janela de transferência de julho. Para quê? O Vasco fez isso para poder contratar, por exemplo, o Paulinho Paula, pagar luvas ao Dimitri Payet, ao Guerre Medel, a outros jogadores em outras contratações. Então o Vasco adiantou parte do aporte para poder investir em negociações e esperava que esse dinheiro fosse entrar agora, o que não aconteceu. E aí a 777 tem a ideia de deixar essa grana nos cofres do Vasco até o dia 5 de outubro. O clube associativo acompanha muito de perto essa situação. Existem cláusulas que podem fazer o clube associativo retomar majoritariamente o futebol do Vasco em caso de não pagamento de aporte. A 777 tem obrigação de mandar o dinheiro, caso contrário ela pode perder o dinheiro que ela já investiu e também perder os direitos de ser sócia majoritária do futebol da SAF do Vasco da Gama. Então estamos acompanhando essa situação muito de perto, uma situação complicada, chata, presidentes de clubes aí reclamando de não receber a grana do mesmo jeito que o dinheiro faz falta para o Vasco, faz falta para outros clubes, como por exemplo o Atlético Tucumã da Argentina, que vendeu o Capasso ao Vasco, o Nacional do Uruguai, que vendeu ao Puma, clubes que hoje têm dificuldades financeiras. Faz muita falta essa grana e o Vasco espera pagar o quanto antes e a gente vai tentar trazer informações mais detalhadas na nossa live hoje às 8h30 da noite a respeito dessa situação chata, preocupante, mas que nós aqui do canal jamais deixaremos de cobrar esses caras para que paguem o que o Vasco tende a receber. E meu amigo vascaíno e minha amiga vascaína, o Vasco hoje treinou, está avisando a partida contra o Santos alheio a toda essa situação, salários rigorosamente em dia, jogadores satisfeitos com tudo aquilo que estão vivendo dentro do Vasco nesse momento. Então Ramon Dias segue a luta, a preparação de um Vasco para a partida contra o Santos. E vamos falar muito disso hoje, 8h30, na nossa live. Você é o meu convidado. Gigante pode ter mudanças, hein? Payet pode sair do time, Gabriel Peck pode ganhar uma vaga como titular por ser um jogo de muita velocidade contra a equipe do Santos. Enfim, tem muita coisa para acontecer, então você fique de olho nos próximos vídeos aqui do canal e também na nossa live hoje às 8h30 da noite para a gente falar muito de Vasco. Por aqui eu vou partir, graças a Deus acabou o calor, hein? Tava calor pra caramba, agora eu vou partir porque temos muito mais coisa para fazer e mais notícias para levantar para você aí do outro lado. Tamo junto, aquele abraço, valeu e martelo batido!